Fundamentos da educação, relação educação e sociedade, dimensões filosófica, sociocultural e pedagógica, educação e pobreza, educação e cidadania. Hoje começamos os nossos encontros para o estudo neste próximo concurso. E eu estou aqui, Euzinha, vim aqui apresentar para vocês, eu, Cleusa Passos, e eu já vou logo pedindo. Eu, lindona aqui, lá do lado do Buda, de Ibiraçu, e venho logo pedindo aí, vai dando um like, dá um like logo, vai. E então faça um comentário também para o meu vídeo, qual vídeo que você gostaria que eu preparasse para a próxima, tá bom? E juntas vamos estudando para este concurso que está aí. Que bom ser efetiva. Vamos lá, gente, vamos se efetivar. Estudar a educação desde o início da sua inserção na sociedade traz para nós, professores, um conhecimento teórico que possibilita uma reflexão diante dos problemas da educação, dos quais enfrentamos em nosso dia a dia, levando-nos a tratá-los com maior segurança. Então, a relação educação e sociedade, ela acontece em 3 dimensões. A relação educação e sociedade acontece numa dimensão filosófica, pedagógica e sociocultural. Nós vamos destacar na dimensão filosófica o desenvolvimento de valores que transporta o aluno para a lógica formal, constituindo assim a formação do cidadão, é claro. E nós temos o uso do cálculo, que é para operar o pensamento abstrato aplicado na prática, e o desenvolvimento da linguagem falada e escrita, que permite o aluno expressar suas concepções e ideias, com maior vigor. O aprendizado de línguas ajuda na colaboração com outras sociedades e fazendo assim uma aproximação do mundo globalizado. Quando nós falamos da dimensão pedagógica, nós sempre pensamos o quê? Na escola pública e na desigualdade da sociedade. Então, quando a gente pensa na desigualdade social, a gente entra logo no aspecto do acesso à cultura e educação. Esse acesso à cultura e educação é igual para todo mundo? Para todos os alunos da sociedade? Todas as crianças e os adolescentes? Então, isso, para acontecer, tem que existir uma organização social. Que essa organização social vai fazer uma transformação para a sociedade. Então, quando a gente fala em organização social, se a escola, se a educação tivesse organizada, aconteceria uma transformação na sociedade através também da escola pública, não só através da escola particular, que nós sabemos que hoje há uma diferença muito grande dos alunos. Principalmente agora na pandemia, o aluno de escola particular, ele teve acesso à educação de dentro da sua casa em aulas online, e na escola pública não aconteceu numa organização social. Depois, na dimensão sociocultural, nós vamos falar que é fundamental para o desenvolvimento de uma boa prática pedagógica quando se tem clareza de seus objetivos. A formação do cidadão não é uma função exclusiva da escola. Então, desse modo, nós temos a influência da sociedade. A partir do momento em que os alunos assimilam as influências colocadas no ambiente escolar, colocando-se em posição ativa diante do meio social. Se acompanharmos esse raciocínio, iremos deduzir facilmente que a evolução da educação está ligada à evolução da sociedade. Assim, ao estudarmos a história das ideias que influenciaram o processo educativo, poderemos compreender
a educação atual, permitindo também uma visão onde o passado serve para enxergar o futuro. Então, gente, não podemos esquecer que a educação atual, ela tem uma maneira da gente olhar para o passado e entender o futuro, é claro. Então, gente, diante dessas três dimensões, nós vamos embasar nossas ideias. Eu peguei o autor Moacir Gadotti, que é bastante cobrado pelas bancas examinadoras quando se trata desse assunto. Principais estudiosos e suas concepções sobre educação. Eu aqui me baseei em cima de Moacir Gadotti, porque as bancas examinadoras gostam muito de cobrar em cima de Moacir Gadotti. Então, eu peguei um livro dele para a gente fazer aqui um resumo. Na frente de cada estudioso, eu coloquei uma hashtag e uma legenda, né? O que você bem entender para você, quando ouvir falar nele, fazer uma relação, fazer um paralelo com os estudos deles. Por exemplo, Platão, eu coloquei escola pública porque ele idealizou o sistema educacional. Ele foi discípulo de Sócrates, mestre de Aristóteles e foi um importante filósofo. Em sua utopia república, todas as mulheres deveriam ser comum a todos os homens. Para ele, o Estado é que deveria decidir quem geraria filhos, quando, onde e quantas vezes. É um pouquinho complicado, né? Já Sócrates, ele era considerado um importante filósofo na sua época porque ele tinha uma preocupação muito grande em despertar e estimular o impulso para a busca pessoal e a verdade. Por isso que eu coloquei a maiêutica, que é a técnica de trazer à luz. Já no caso, Durkheim foi sucessor de Comte na França. Ele compara a sociedade a um organismo vivo em que cada indivíduo tem uma função específica. Ele fala do organismo, do funcionalismo, geração jovem e adulta. Então, para ele, a educação é uma ação exercida pelas gerações adultas, que já são socializadas e que já estão entregues à convivência social. Então, para ele também, há homens que devem ser preparados para refletir, para pensar, para ser os dirigentes do país, seja nas empresas, no governo, enquanto outros devem ser educados para a ação, para a execução do trabalho manual e a obediência. Então, na visão de Durkheim, preparar os homens para desempenhar os diferentes e harmônicos papéis sociais. Depois a gente vem aqui falar de Comte, que a gente, quando estudava, né, lembra muito sobre o positivismo, conhecimento científico. Para ele, a teoria só vale ser comprovada pelo método científico. Ele acreditava que a sociedade pudesse ser desenvolvida a partir de critérios das ciências exatas e biológica. E para ele, a análise científica aplicada à sociedade é o centro da sociologia, que tem como objetivo o planejamento da organização social e política. E os nossos primeiros, né, os jesuítas, que utilizavam o método Ratio Studiorum. Eu estou falando desta maneira porque na hora da prova você tem que lembrar como se escreve, tá bom? Para não confundir, porque às vezes a gente lê da maneira que se pronuncia, mas como a gente não tem conhecimento de outros idiomas, a gente acaba errando. Então, os jesuítas, ele tinha os planos de estudo com métodos todo em base filosófica e representava o primeiro sistema organizado da educação católica. E a educação deles era destinada à formação da elite burguesa para prepará-los para exercer a hegemonia cultural e política. Depois a gente vem falar de John Dewey, que é o laboratório da democracia, que é a palavra-chave para esse pensador. Sua filosofia da educação foi determinante para que a escola nova se propagasse para todo mundo. Para ele, a escola deve apresentar a característica de uma pequena comunidade democrática.
E o currículo deve se adequar à aprendizagem das crianças de acordo com o que elas vivem no dia a dia na sociedade. E que a relação professor-aluno deve ser democrática. Depois a gente vai aí para Karl-May, que devemos associar às técnicas sociais, né? Como eu coloquei aí na frente. Essas técnicas sociais são formas de influenciar a conduta das pessoas para que se enquadrem nos padrões que são estabelecidos. A harmonia também é um importante fator citado por este autor como forma de conservar a sociedade. Depois a gente vem com Gramsci, que ele fala do intelectual orgânico. Para ele, a escola possui um potencial transformador da sociedade, possuindo duas funções, que é inculcar e minar as ideias dominantes. Tem os intelectuais orgânicos, que é o proletariado, e os intelectuais tradicionais, que ideias da classe dominante. Os intelectuais tradicionais espalham as ideias de classe dominante e os intelectuais orgânicos estão envolvidos com a causa do proletariado. A infraestrutura, que é a matriz econômica, determina a superestrutura, que são as instituições e o Estado. E a gente vai agora lá com Karl Marx, né? Que afirma que a sociedade não está pronta e acabada, está em constante transformação. Ele fala do materialismo dialético, né? Que é essa transformação. E para Marx, a transformação educativa deveria ocorrer paralelamente à revolução social. Depois a gente vai lá para Louis Althusser, que o Estado dominava a sociedade através de dois aparelhos. O aparelho ideológico do Estado, que funciona por meio da ideologia, que são aquelas ideias transmitidas com a finalidade de levar as pessoas a aceitarem as ideias burguesas como boas e naturais. E também ele fala do aparelho repressivo do Estado, que utilizava da força para impor as ideias estatais. E para Althusser, a escola é um aparelho ideológico central porque alcança um número expressivo de pessoas durante um longo período de tempo. Para Michel Apple, o currículo não é neutro. Esse autor questiona o porquê de alguns conhecimentos serem selecionados em detrimento de outros. E o currículo acaba refletindo uma seleção de poder. Não é uma mera colagem objetiva de informações, pois estas são sempre fruto de determinados agrupamentos sociais, que decidem o que será transmitido nas salas de aula. Dessa forma, não é fundamental saber como o conhecimento será disseminado, mas sim qual saber, e por que este não outro. Assim, o educador propõe questionamentos alternativos e coloca em xeque o modelo tecnicista. Já para Ivan Illich, uma de suas críticas é dirigida ao que ele chama de instituições do bem-estar social, e a escola faz parte desse bloco de instituições com seu estilo industrial, da elaboração de um produto que é posteriormente etiquetado como educação, sendo vendido para todos os lados. Illich defende a desescolarização da sociedade, já que para ele os conhecimentos são adquiridos fora da escola. Depois a gente vem com Max Weber, que fala da racionalidade burocrática. Ele realizou um importante estudo sobre a religião, por isso ele criou essa racionalidade burocrática. Ele pesquisou e tentou relacionar o sentido das chamadas ações sociais com os indivíduos, que podem ser divididas em 4 ações fundamentais. Todas da ação social, que é racional com relação a fins, ação social racional com relação a valores, ação social afetiva e ação social tradicional. E a ação social é aquela que é orientada ao outro. No entanto, algumas atitudes coletivas que não podem ser consideradas sociais. Para ele, a sociedade não é mais importante que os indivíduos. Depois a gente vai para o Bourdieu e Passeron, né? Pierre e Jean-Claude.
Para essa dupla, o ponto de partida é a relação entre o sistema de ensino e o sistema social. Eles afirmam que a escola exerce dupla violência, que é, ao mesmo tempo que ela impõe a cultura burguesa, oculta essa imposição. Então, os estudantes que fazem parte da classe trabalhadora são menos valorizados na sociedade. Depois a gente vem com Perrenot, nunca ninguém esquece, né? Do Perrenot, ele fala das 10 competências para ensinar, quer dizer, para nortear o trabalho, né? Que ele fala as 10, organizar e dirigir as situações de aprendizagem, administrar a progressão das aprendizagens, conceder e fazer evoluir o dispositivo de diferenciação para cada aluno. E assim vai até chegar a administrar sua formação continuada, que é a gente mesmo estudando. Depois a gente vem com Paulo Freire, que fala sobre educação bancária, que ele propõe uma prática de sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade dos alunos. Freire condenava o ensino oferecido na época que ele qualificou da educação bancária. Nele, segundo Freire, o professor age como quem deposita conhecimento num aluno que é apenas receptivo. Em outras palavras, o saber é visto como uma doação do que se julgam seus detentores. Depois nós temos só um minutinho, então nós temos aqui. Talco Parsons é social system. Ele foi largamente desenvolvida a análise dele em suas principais obras publicadas. Como outros sociólogos, ele buscou combinar atividade humana e estrutura em uma teoria, não se limitou ao funcionalismo, né? E depois a gente vem aqui com Anísio Teixeira. Opa! Tornou-se secretário de Educação e Cultura do Distrito Federal, lançando o Sistema de Educação Global do Ensino Fundamental à Universidade. Ele foi precursor na implantação de escolas públicas de todos os níveis. Suas ideias influenciaram a educação no Brasil. Ele proporcionou ao país a educação cultural e profissional dos jovens. Anísio foi motivado por Dewey e considerava que a escola deveria educar e formar homens livres. Ele participou também do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Depois a gente vem aqui com Pestalozzi. Esse educador trabalhador com crianças abandonadas em um momento de difícil condição. Na sua teoria, os sentimentos eram destacados e valorizados dentro do processo de aprendizagem. Ele fundou um internato onde trabalhava as estratégias de ensino, apresentando objetos do simples para os mais complexos. O conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstrato, do particular para o geral. Esse método foi utilizado por educadores de todo o mundo que difundiram suas ideias para a Europa e toda a América. Depois nós temos Baudelaire e Stablet, que afirmaram que a escola única não poderia existir dentro de uma sociedade de classes, né? Tudo que se passa na escola é abarcado pela divisão das classes. Essa divisão eles denominaram de escola secundária superior, trabalho intelectual, e escola primária profissional, trabalho manual. Eles analisaram essa divisão e constataram que o insucesso escolar pode ser acarretado pelas diferenças entre as classes. Depois a gente vem para Montessori, que seu método tem como base a atividade, liberdade e a individualidade do aluno, educa-se para a vida. Teve uma grande influência na educação infantil. Procurou desenvolver nos alunos o potencial criativo associado à vontade de aprender. E nós temos Becker e Schultz, que são os conhecidos arautos do capital humano.
Eles defendiam a importância econômica da escolarização, tida como um investimento pleno que traria retorno. Depois, Comênios é o principal representante da pedagogia realista e em 32 lançou a Didática Magna. Depois nós chegamos até Rousseau, defendia a necessidade de partir dos objetos sensíveis para se chegar aos intelectuais com as crianças. Ele foi o autor de Contrato Social e depois escreveu Emílio ou da Educação, onde apontou vastas orientações para a educação. Montaigne representa o humanismo francês, com sua obra Ensaios, criticando o ensino conteudístico e a aprendizagem escorada apenas na fala do professor. Mostrava que o verdadeiro educador é aquele que desperta em seu aluno o prazer de aprender, a curiosidade pelo desafio e o gosto pela leitura. E a gente chega até Locke, da tábula rasa. Então, para ele, a nossa mente é uma tábula rasa e somente a experiência é que nos pode fornecer as ideias. Nossa! E a gente já vai buscando falar das tendências pedagógicas. Para falar das tendências pedagógicas, então nós vamos falar da escola nova. A escola nova, a experiência pessoal dentro do processo de ensino e aprendizado. A escola nova foi bastante criticada, mas até hoje pode nos oferecer grandes ideias e princípios que podem ser utilizados no ambiente educacional. Este ambiente veio com o objetivo de renovar o ensino a partir das necessidades que surgiram com as mudanças na sociedade e com o progresso das ciências no último meio século. A escola ativa ou escola progressivista, que é a escola nova, ela foi bastante criticada, mas ela oferece a todos nós muitas ideias, grandes ideias e princípios que são utilizados até hoje no nosso meio. E depois nós temos o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Rui Barbosa introduziu esse movimento, sendo trabalhado posteriormente por Lourenço Filho e Anísio Teixeira. Essa experiência pessoal dentro do processo de ensino. Existem 3 tipos de teorias que dividem os pensamentos pedagógicos. Então, essas 3 teorias são essas destacadas aqui, as não críticas da educação, as críticas reprodutivistas da educação e as críticas da educação. Então, gente, as teorias não críticas da educação, elas vêm como ferramentas de adaptação, enquanto as teorias crítico-reprodutivas, elas vêm como ferramenta de reprodução. E as teorias críticas da educação vêm como transformação. Então, aqui, gente, vocês têm que lembrar dessas palavrinhas, ó, fazer um paralelo. Não crítica da educação, é adaptação. Não é crítica, você se adapta. As crítico-reprodutivas, já diz o nome, é reprodução, é uma ferramenta de reprodução. E as críticas da educação, a crítica que vem a transformação. Então, as não críticas, sociedade e educação são autônomas. Educação como ferramenta para a resolução dos problemas sociais, que são através da pedagogia tradicional e a pedagogia nova. Aí depois as reprodutivas, nós temos, aí a gente volta a falar da violência simbólica, o aparelho ideológico do Estado e da escola dualista. E nas críticas nós temos a pedagogia progressiva, a pedagogia progressista, e a educação, a escola se relaciona, escola como espaço contra-hegemônico com compromisso de transformação social. É a pedagogia do oprimido, a pedagogia histórico-crítica, a pedagogia do conflito e a pedagogia libertária.
Então, entra aí a tendência crítica social dos conteúdos, né? Entra todas estas. E aqui a gente entra no quadro Síntese das Tendências Pedagógicas. Então, vejamos aqui. As tendências elas são classificadas em dois grupos, como vimos no quadro acima. Então, um grupo representa a parte conservadora ou renovada, que mantém a sociedade do jeito que ela está, e o segundo grupo propõe a transformação da sociedade, questionando suas relações, levando a educação como instrumento de transformação social. Então, aqui, a tendência pedagógica, a gente vai ver a pedagogia liberal tradicional. Nessa tendência, o professor passa a ser a figura central, sendo o aluno apenas um receptor passivo dos conhecimentos que são estimados como verdades absolutas. Os exercícios são passados de forma repetitiva, visando a memorização. Desse modo, é importante que o aluno preste atenção, porque o ouvir facilita o registro do que se transmite na memória. A tarefa do aluno, nesse caso, é decorar a matéria. Na tendência liberal, renovada, progressivista, há a valorização do aluno como ser ativo e curioso. Seu principal representante foi o John Dewey, que junto com seus seguidores reagiram à concepção da educação pela instrução e advogou a educação pela ação. Essa reformulação na educação foi inspirada nas ideias de Rousseau e recebeu diversas denominações, e entre elas a Escola Nova. O aprender fazendo é valorizado junto com as tentativas experimentais. A pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social. Há uma vivência democrática aí também, gente. Depois, a gente vai lá para... Na tendência liberal renovadora, não diretiva à escola nova, a escola tem um papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a parte psicológica do que com a social ou pedagógica. Para aprender bem, para aprender tem que estar significativamente ligado com suas percepções, modificando-as. O resultado de uma boa educação deve ser comparado ao resultado de uma boa terapia, desenvolve a valorização do eu. Então, Carl Rogers, né, gente? Aprender é modificar as percepções da realidade. E continuando as tendências, nós temos aqui a tendência liberal tecnicista, que era modeladora do comportamento humano através de técnicas específicas. Então, tudo que era feito nos Estados Unidos, os supervisores daqui transmitiam para os professores daqui e fazer igualzinho lá. Então, era bem tecnicista. Eram informações ordenadas numa sequência lógica e psicológica. Então, tinham técnica para transmissão, para os professores trabalharem, tinham várias técnicas. Lembra lá do Babebi-Babu? Era ainda. E a relação objetiva, onde o professor transmitia as informações e os alunos tinham que fixá-las. E a aprendizagem era clara, era baseada no empenho dos alunos, né? Então, nós tínhamos essas duas leis, a 5.540 de 68 e de 5.692 de 71. Depois nós temos as tendências progressista libertadora, que não atua em escola, mas visava levar professores e alunos a atingir o nível de consciência da realidade em que vive na busca da transformação social. Isso tudo era feito através de temas geradores, existiam os grupos de discussão para o método, né? E a relação era de igual para igual, horizontalmente, entre professor e aluno. E a aprendizagem era através de resolução da situação-problema, e essa tendência progressista libertadora do Paulo Freire, né, gente? Depois a gente vem
para a tendência progressista libertária, que era a transformação da personalidade no sentido libertário e autogestionário. Então, vamos lembrar de autogestão quando a gente fala na progressista libertária. E as matérias são colocadas, mas não exigidas. É uma vivência grupal na forma de autogestão. De novo, a palavra autogestão. Ela não é diretiva, o professor é orientador e os alunos são livres. A aprendizagem é informal via grupo. Então, a gente vê aqui Freinet e Arroyo, né, que são os grandes pensadores. Depois nós temos a tendência progressista crítico-social dos conteúdos, ou histórica crítica, que é a difusão dos conteúdos, né? O método é de uma relação direta da experiência do aluno com o saber, confrontando com o saber sistematizado. O aluno participa e o professor é o mediador entre o saber e o aluno. E a aprendizagem é baseada nas estruturas cognitivas já estruturadas nos alunos. Aí a gente entra aqui com o Dermeval Saviani, Makarenko, Charlot, Manacorda. Bom, gente, na verdade, eu vou terminar o vídeo por aqui e vou fazer em duas partes, porque eu não vou conseguir fazer um vídeo, vai ficar muito longo. Então, nós vamos parar por aqui e eu vou fazer outro vídeo com a segunda parte. Tá bom, gente? Então, bons estudos. Eu peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber os outros vídeos, dê um like, dê um sorriso para mim, faça um comentário, eu amo receber elogios. Pode se inscrever também se você não gostou. Seja feliz ao acordar, coloque as mãos na cintura, erga a cabeça e diga: eu sou efetiva, eu sou inteligente, eu sou grata pelas conquistas em minha vida. Beijo para você, boa sorte.